Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. Yanshun, sentado no chão do quarto com as pernas cruzadas, reage surpreso e confuso. Acho que não escutei direito. Sua expressão é de incredulidade enquanto observa Vibi, que está à sua frente com um ar decidido, responde sem hesitar. Duelo com sua irmã. Yanshun arregala os olhos por um momento e rapidamente conclui. Não, eu escutei sim. Ainda confuso, ele olha para Vibi, tentando entender suas intenções, e questiona com um tom de ceticismo. Está falando besteiras? Está bêbada? Antes que ela possa reagir, ele suspira, tentando encerrar a conversa. Tá bom, vamos dormir. No entanto, Vibi mantém o olhar fixo nele. Você está bem? Ela pergunta com seriedade, como se percebesse algo além. Yanshun, agora mais atento e desconfiado, retruca. O que quer dizer? Vibi estende um dedo e toca levemente no peito de Yanshun, apontando algo que o deixa ainda mais intrigado. Isso. Ele sente algo diferente dentro de si enquanto ela continua, sua voz firme e grave. Não sei como tem treinado, mas a grande energia dentro de você não está sendo absorvida e está apenas flutuando. Um brilho intenso começa a surgir na figura de Yanshun, refletindo a verdade das palavras de Vibi. Sabia que pode cair num estado de caos se continuar desse jeito? Yanshun processa suas palavras, sua mente invadida por pensamentos de preocupação. Então a energia não foi completamente absorvida. Eu devia ter antecipado que não seria tão fácil conter tanta energia. Ele se lembra do conflito interno entre a força poderosa e a imaturidade de seu corpo. Vibi observa com uma expressão séria e alerta. Num corpo que ainda não amadureceu, precisamos tirá-lo rapidamente. Yanshun entende o peso do que Vibi está dizendo e comenta, tentando ligar as peças. Então é por isso que está falando sobre combate. Vibi, no entanto, balança a cabeça com firmeza, corrigindo de imediato. Não é isso. Yanshun encara Vibi enquanto ela se inclina um pouco, deixando escapar uma risada carregada de tensão. Eu só estou com vontade de bater em algo, diz ela com um sorriso cheio de malícia, enquanto seus olhos brilham com uma mistura de provocação e entusiasmo. Yanshun, por sua vez, deixa transparecer uma expressão de desespero, tentando processar o comportamento excêntrico de sua irmã. Em seus pensamentos, apenas um lamento surge. Porque todas as minhas irmãs são malucas. Enquanto a noite avança, o céu estrelado ilumina o pátio onde ambos se preparam para um confronto. Vibi, animada, exclama com energia. Já faz tanto tempo que treinei com meu irmão. Yanshun, no entanto, mantém a postura séria, observando-a com cautela. Vibi pergunta, provocando. Não vai usar uma espada? Yanshun responde de forma direta. Não uso mais espadas. Vibi sorri, surpresa com a declaração. Sério? Ela caminha pelo campo de treino, sua presença imponente destacando-se sob a luz da lua. Você estava usando uma espada até pouco tempo atrás. Ficou cansado de esgrima? Sua voz carrega um tom provocativo. Yanshun permanece em silêncio por alguns instantes, observando-a com atenção. Vibi, segurando sua espada, aponta para Yanshun e diz com um tom desafiador. Ele tá meio ousado? Não vai atacar. Yanshun hesita, sua expressão indecifrável enquanto avalia a situação. Então, ele finalmente rompe o silêncio, falando com um tom calmo, mas firme. Lembre-se, você deveria pegar leve, sem usar toda a sua força. Você lembra disso, certo? Yanshun cerra os punhos, a determinação clara em sua expressão enquanto encara Vibi, que mantém um sorriso provocador. Ele parece pronto para rebater o desafio, mas Vibi ri com tranquilidade, respondendo com um tom quase casual, mas cheio de intenções. É claro. Não vou bater em você até morrer. Ela leva a mão à cintura, o riso ecoando pelo pátio, e completa, com a confiança de alguém que está no controle total. Não fica com medo e só. Antes que Vibi possa reagir, uma onda de energia vermelha explode ao redor de Yanshun. Ele avança com velocidade, acertando Vibi com tudo, jogando ela para longe. Yanshun avança determinado, suas chamas de energia crescendo ao redor do corpo enquanto o chão do pátio se enche de fumaça e fuligem. Vibi, do outro lado, em meio à destruição provocada pela batalha, solta uma risada intensa e descontrolada. Sua presença parece dominar completamente o espaço, e as chamas ao redor de seu corpo dançam de forma caótica, iluminando o pátio. Yanshun observa, incrédulo, enquanto o poder da irmã explode novamente, criando um círculo de fogo monumental que parece consumir tudo ao redor. Irmãozinho! Vibi o chama com um tom provocador, emergindo das chamas como uma figura imponente. Nada mal! Yanshun recua ligeiramente, tentando processar o que está vendo, enquanto sua mente grita em confusão. Mas o que isso? Esse é o poder de um guerreiro 5 estrelas? Ele aperta os punhos, seus pensamentos em um turbilhão. Isso deve ser brincadeira. Ela já ultrapassou as 5 estrelas? Seus olhos se fixam em Vibi, que parece ainda mais energizada, como se a batalha estivesse apenas começando. E ela levou um golpe meu com força total. Por que ela está tão feliz?
Vibi ri novamente, seu tom ressoando com um prazer inabalável enquanto as chamas ao seu redor crescem ainda mais intensas. Yanshun, com as mãos levantadas em um gesto de desespero, grita em meio à tensão crescente. Ei, irmã! Vamos parar a luta! Sua voz é quase um pedido de socorro, mas Vibi apenas o encara com um sorriso predatório. Com um movimento rápido e preciso, ela avança com força esmagadora, ignorando completamente o apelo. Mas que besteira é essa? O chão treme violentamente quando Vibi pousa com um impacto avassalador, fazendo estilhaços e energia ardente se espalharem em todas as direções. Yanshun é empurrado para trás pelo impacto, protegendo o rosto com os braços enquanto uma onda de calor o atinge. Ele cerra os dentes, sentindo o peso da força monstruosa que sua irmã está exibindo. Vibi, ainda tomada pelas chamas que a cercam, avança contra Yanshun com um sorriso que exala pura confiança. Seus olhos brilham como brasas vivas enquanto ela declara com voz firme uma excitação quase insana. De agora em diante, as coisas vão ficar muito divertidas. O impacto da explosão ecoa pelo pátio, e Yanshun é empurrado violentamente para trás. Ele mal consegue recuperar o equilíbrio, o chão ao redor completamente destruído pelas chamas avassaladoras de Vibi. Suas pernas tremem ao firmar os pés no solo rachado, enquanto a energia vermelha ao redor dele pulsa em ondas intensas. Ele pensa, com o coração disparado. Se eu não tivesse defendido. Vibi, em meio ao caos, não demonstra sinais de cansaço. Pelo contrário, sua risada ecoa pelo campo de batalha, carregada de pura excitação. Sua figura emerge das cinzas, as chamas ao seu redor dançando de forma selvagem enquanto ela avança novamente, sem dar tempo para Yanshun respirar. Ela salta com velocidade brutal, sua expressão exibindo uma mistura de diversão e determinação inabalável. Yanshun observa, com o terror crescendo em sua mente. Ela é louca. Tá vindo de novo. Ele tenta reunir forças, mas a intensidade do confronto o deixa completamente na defensiva. Vibi, como uma força da natureza, avança em um arco de pura destruição. Vibi ataca implacavelmente, suas chamas rugindo em cada movimento. Sem parar ele continua seu ataque implacável envolta por chamas. Yanshun sem escolhas só consegue desviar e se defender. Estou tonto. Sua visão se embaralha, mas ele sente o aperto firme de Vibi em seu queixo. Ela puxa sua cabeça para cima com uma mão, enquanto a outra segura a espada em chamas com um sorriso afiado. Vibi olha diretamente para ele, sua voz carregada de autoridade e diversão. Não abra sua boca, senão vai acabar perdendo os dentes. O aviso soa mais como uma provocação, e a determinação em seus olhos queima tão intensamente quanto as chamas ao seu redor. Yanshun, claramente em desvantagem, mal consegue reagir enquanto sua irmã continua dominando a luta. Em outro lugar uma carta com caligrafia firme, mais simples, traz as palavras: estou indo encontrar meu noivo. Um homem de postura rígida segura a carta em mãos, sua expressão carregada de tensão. Ele questiona com severidade, exigindo saber o que aquilo significa. Um subordinado, de joelhos e suando frio, gagueja ao tentar explicar. A jovem dama deixou uma carta e ele hesita, claramente temeroso de terminar sua frase. Após um momento de tensão palpável, ele finalmente conclui. Parece que ela fugiu. As mãos do homem que seguram a carta tremem visivelmente, os músculos se contraindo em fúria contida. A carta é amassada entre seus dedos enquanto ele explode em um comando firme, a voz ecoando como um trovão: agora mesmo, tragam ela de volta. O agricultor trabalha em seu campo sob o som incessante das cigarras, arrancando uma raiz com esforço. Ele a observa, frustrado com o tamanho pequeno e o estado da colheita. Com um suspiro de desânimo, ele exclama que nem vale a pena tentar vendê-la, jogando a raiz de lado com desprezo. Sua voz é tomada por um tom de exasperação enquanto resmunga sobre a maldita temporada, questionando quando ela finalmente acabará. De repente, um som cortante rasga o céu. O homem levanta a cabeça, surpreso, e avista algo vindo rapidamente em sua direção. Sua expressão se transforma em puro espanto ao perceber a figura de uma mulher descendo do céu, envolta em uma aura misteriosa. Quando ela pousa com elegância, o agricultor fica boquiaberto, corado e completamente hipnotizado pela visão diante de si. Seus olhos brilham de admiração enquanto murmura, maravilhado, que está diante de uma fada. Bia, interrompe seu momento de deslumbre com uma voz educada, pedindo licença para passar. O agricultor, ainda em estado de fascínio, reage com uma mistura de alegria e incredulidade, exclamando em pensamento que ela falou com ele. Bia pergunta, com um tom calmo, qual direção leva a Shanxi? O agricultor, ainda visivelmente envergonhado e fascinado, responde prontamente que fica a leste dali. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, ela agradece e desaparece em um movimento ágil e gracioso. Surpreso, ele observa o local onde ela estava e se espanta ao encontrar algo brilhante entre as plantas. Ele se aproxima, confuso, e vê uma barra de prata reluzente. Sua expressão se transforma em puro espanto, e ele grita de alegria, percebendo que aquele presente inesperado é o suficiente para alimentar sua família por meses. Tomado pela gratidão, ele murmura emocionado, agradecendo a senhorita fada por sua gentileza.
Enquanto isso, Bia corre velozmente por entre a floresta, seus pensamentos focados no próximo destino. O agricultor se pergunta por que ela mudou sua direção para o oeste ao invés de seguir diretamente para o leste como dito. Se ela continuar nessa direção acaba chegando no Monte Hua. Na casa tradicional, Gu Hyun, com sua expressão severa e voz cheia de autoridade, menciona o Monte Hua com um tom grave, indicando que o ser divino parece estar lá. O Aemun, sentado calmamente à mesa com um bule de chá à frente, reflete sobre a situação. Ele pondera que o ser divino não costuma permanecer no mesmo lugar por muito tempo, movendo-se como o vento. Contudo, mesmo reconhecendo a possibilidade do Monte Hua ser o próximo destino, o Aemun sugere que talvez fosse prudente enviar Yanshun para verificar a informação antes de uma abordagem direta. Gu Hyun, de pé, demonstra sua impaciência, observando que a busca por esse ser divino parece estar sendo conduzida de forma apressada demais. Ele levanta a questão sobre o envolvimento direto, apontando que alguém escondendo sua identidade como servo não deveria agir de forma precipitada. O Aemun concorda, com um leve suspiro, dizendo que a situação soa um pouco exagerada. Mesmo assim, ele encerra sua reflexão com uma decisão serena e prática. Deixa a responsabilidade com Gu Hyun. Na manhã seguinte, Gu Hyun e o Aemun aparecem próximos à carruagem. Gu Hyun observa Yanshun, que parece perdido em seus pensamentos, seu olhar confuso refletindo a leveza cômica do momento. Yanshun observa a carruagem enquanto reflete sobre a situação. Ele nota, com estranheza, que o cocheiro tirou férias de repente foi substituído pelo Espada Suprema. Algo nisso parece fora do comum. Ele também percebe que é evidente que Seol e o Espada Suprema estão indo para o Monte Hua, o que só reforça a sensação de que há algo suspeito acontecendo. Seus pensamentos são interrompidos ao se questionar sobre os acontecimentos da noite anterior. Enquanto isso, o jovem mestre demonstra uma inquietação notável. Ele sente algo estranho, como se houvesse um mistério à espreita. Gu Hyun, percebendo a expressão no rosto do rapaz, o provoca ao perguntar por que ele parece tão preocupado com a viagem ao Monte Hua. Yanshun tenta disfarçar, respondendo de forma evasiva que não é nada, mas sua mente está claramente ocupada por lembranças desconfortáveis. Gu Hyun, com um tom mais direto, aconselha Yanshun a cuidar de si mesmo e a não sair batendo nas pessoas de novo. A resposta de Yanshun vem acompanhada de um leve desconforto enquanto ele promete que não fará isso. Gu Hyun suaviza o tom e incentiva Yanshun, dizendo que confia nele. Em seguida, ele entrega algo pequeno e cuidadosamente embrulhado. Surpreso, ele pega o objeto e pergunta o que é. Yanshun segura a pedra nas mãos, surpreso com sua leve fragrância. Ele sente como se a energia estivesse fluindo para ele, deixando-o revigorado quanto mais tempo a toca. Sua expressão demonstra fascínio enquanto ele comenta que a pedra parece valiosa apenas pela aparência. Gu Hyun, porém, desdenha, dizendo que não é nada especial, apenas uma pedra. Yanshun discorda, achando difícil acreditar que algo assim seja apenas uma pedra. Gu Hyun explica que a pedra é chamada de Pedra do Amor da Flor de Pêssego, um dos 4 tesouros do Monte Hua. Isso imediatamente deixa Yanshun em estado de choque. Ele pergunta incrédulo como Gu Hyun possui um item tão valioso e por que está o entregando. Gu Hyun admite, com um sorriso casual, que ganhou a pedra em uma aposta e deveria devolvê-la ao Monte Hua, mas esqueceu. O tom despreocupado só irrita Yanshun mais ainda, que se exaspera ao ouvir que algo tão importante foi colocado em jogo. Gu Hyun, no entanto, insiste que Yanshun é o guardião mais seguro para o item no momento. Apesar de relutante, Yanshun não tem escolha a não ser aceitar, mas a expressão confusa e frustrada no rosto dele reflete seu desconforto com a situação. Yanshun encara Gu Hyun, confuso, e pergunta do que ele está falando, recebendo apenas um olhar em silêncio como resposta. Ele então desvia o olhar, refletindo, enquanto o Aemun se ocupa com o cavalo. Yanshun pensa sobre a responsabilidade que foi colocada sobre ele. Com a mente focada, ele finalmente decide que não há motivos para recusar e que não pode perder tempo. Moeon, atento, avisa que tudo já está pronto para a partida. Yanshun segura a pedra em sua mão e afirma para si mesmo que fará o melhor para proteger o objeto, mostrando uma determinação crescente. Ele se despede, confirmando que está de partida. Gu Hyun comenta que avisará a Vibi que ele saiu em segurança, mas antes de partir, Yanshun pergunta sobre sua irmã. Gu Hyun responde de forma casual que provavelmente ela foi chorar em algum canto depois de ouvir sobre a saída dele, fazendo Yanshun suspirar e resmungar com a situação. Com um comando firme de Aemun para o cavalo, a carruagem parte, iniciando a jornada. Enquanto a carruagem se afasta, Yanshun, sentado em seu interior, reflete em voz alta sobre sua partida e pede para que avisem sua irmã. Gu Hyun observa a cena, pensativo, enquanto a despedida silenciosa do jovem mestre deixa uma leve melancolia no ar. Do outro lado, Vibi está escondida em um canto, abraçando os próprios joelhos e lutando para conter as lágrimas. Ela murmura para si mesma, incapaz de mostrar o rosto enquanto chora, deixando transparecer a profunda preocupação e carinho que sente pelo irmão. Gu Hyun, caminhando próximo,
percebe a angústia dela e comenta de forma descontraída que Yanshun não é uma criança de 3 anos, insinuando que ela está exagerando ao se preocupar tanto. Porém, Vibi reage imediatamente, irritada, gritando em defesa do irmão enquanto sua expressão se transforma em uma mistura de indignação e determinação. Enquanto a carruagem avança lentamente pela floresta, Yanshun, sentado em seu interior, chama impacientemente por Moeon, que cavalga ao lado. Ele pergunta, quanto tempo falta para chegar ao destino? Moeon, já sem paciência, responde que esta é a 30ª vez que ouve a mesma pergunta, fazendo Yanshun lançar um olhar desconcertado. Moeon então complementa dizendo que ainda há muito chão a percorrer, o que leva o jovem a suspirar desanimado, como se aquela resposta fosse uma sentença inevitável. Moeon, percebendo a inquietação de Yanshun, ri de leve e pergunta de forma bem-humorada se ele está desconfortável. Yanshun, tentando disfarçar seu incômodo, nega apressadamente, soltando uma risada forçada. Contudo, em seus pensamentos, ele reflete o verdadeiro motivo de sua tensão, estar na companhia de Wai Mun, um homem lendário, conhecido como o maior espadachim do mundo. A pressão de acompanhá-lo claramente não lhe permite relaxar. Dentro da carruagem, Seol está sentada com uma expressão travessa, segurando um biscoito em formato de doce que foi dado a ela por Onguva. Ela tenta rapidamente comê-lo, mas é interrompida pela outra irmã, que brinca, dizendo para deixar um pouco para ela. Seol, com um olhar astuto, tenta se justificar, afirmando que deveria pedir permissão para Onguva, já que o biscoito veio dela. No entanto, sua tentativa de escapar da repreensão falha quando a irmã responde que não faz sentido pedir permissão, já que era para Seol desde o começo. O constrangimento de Seol fica evidente em sua expressão surpresa enquanto tenta esconder a mordida que já deu no doce. Yanshun, com um olhar melancólico, se debruça sobre a janela da carruagem enquanto mastiga o doce, claramente entediado. Suas irmãs, Seol e Onguva, observam-no rindo discretamente enquanto conversam sobre as bagagens. Ele suspira profundamente, murmurando que quer voltar para casa, sua voz carregada de desânimo, ecoando quanto a viagem o está desgastando. Enquanto isso, de volta ao local de partida, Vibi, com uma expressão irritada e determinada, confronta uma figura desconhecida. Com um tom desafiador, ela exige saber quem é a pessoa à sua frente. A garota, aparentemente calma, mexe nas folhas presas em seu cabelo enquanto se apresenta com um sorriso gentil, declarando ser Bia. A aura tranquila da jovem contrasta com a intensidade da situação. Ao ouvir o nome, Vibi parece ser atingida por uma revelação abrupta, exclamando com um misto de surpresa e indignação que Bia deve ser a noiva de Yanshun. No entanto, enquanto tenta processar a informação, seus pensamentos rapidamente se desviam para a beleza impressionante de Bia, que captura sua atenção. Vibi encara Bia, questionando o motivo de sua presença ali com um tom desafiador. Ao ouvir que ela veio atrás de Yanshun, Vibi reage com irritação e desconfiança, especialmente quando menciona a aparência impecável de Bia. A jovem de cabelos prateados responde com tranquilidade que acabou se perdendo no caminho, tentando amenizar a situação. Contudo, Vibi não está convencida, sua expressão denunciando sua irritação ao insinuar que Bia estava sendo muito casual sobre sua chegada. Quando Bia revela que está ali para ver seu noivo, Vibi arregala os olhos e pergunta com ceticismo se ela se refere a Yanshun. Em seguida, aproveita para cutucar, comentando com um sorriso malicioso que o noivado ainda não é oficial. Bia admite que é verdade, mas antes que possa responder algo mais, Vibi se adianta com um tom exageradamente orgulhoso, declarando ser irmã de Yanshun. Bia mantém sua postura calma enquanto Vibi, ainda sarcástica, tenta disfarçar sua irritação, declarando que tudo está como deveria ser. Mas quando Bia, séria, questiona o paradeiro de Yanshun, a expressão de Vibi se ilumina com uma mistura de ironia e satisfação. Ela revela que ele foi para o vulcão, em um tom quase desdenhoso, como se esperasse que essa informação afastasse Bia. Porém, ao ouvir a resposta, Bia fica pensativa, sussurrando para si mesma enquanto pondera sobre o destino mencionado. A tranquilidade dela contrasta com a reação exagerada de Vibi, que aproveita a oportunidade para zombar ainda mais, sugerindo que Bia deveria simplesmente voltar para casa, pois o vulcão é distante demais. Suas palavras são acompanhadas por uma risada quase triunfante, mas seu exagero a faz perder o equilíbrio e cair desajeitadamente no chão. Ao se recompor, Vibi percebe que Bia se foi sem dizer nada. Surpresa e irritada, ela murmura para si mesma, questionando como alguém poderia partir sem se despedir, e concluindo com um comentário ácido sobre como Bia parecia ser mimada. A noite avança, silenciosa, enquanto o grupo descansa próximo à fogueira. Seol dorme profundamente, abraçada a Onguva, que tenta conter a risada ao ser envolvida de forma tão natural. Próximo dali, Moeon repousa tranquilamente, sua expressão calma em contraste com a intensidade de seu dia. Wai Mun, sentado ao lado da fogueira, observa o grupo adormecido com um leve sorriso. Ele mexe com o fogo, suas ações precisas e cuidadosas, mas seu olhar atento captura um movimento próximo.
Yanshun, afastado da luz da fogueira, sussurra para si mesmo. Ele analisa sua própria respiração, concluindo que está próximo de alcançar o quarto círculo de energia, mas percebe o risco iminente. Forçar o limite pode desviar sua energia para direções erradas, um erro que ele não pode se dar ao luxo de cometer. Encostado em uma árvore, ele reflete sobre suas limitações e o esforço necessário para superá-las. Pensamentos sobre como o talento pode ser tão desafiador quanto um fardo passam por sua mente. Determinado, ele decide que a única solução é continuar treinando. Respirando fundo, ele foca em concentrar sua energia, ignorando o cansaço e as dificuldades. Com um último suspiro, Yanshun se levanta. Ele murmura para si mesmo que desculpas não o levarão a lugar algum, e o único caminho é o trabalho duro. Yanshun observa a energia rosada que emana de suas mãos, cercada por um aroma intenso de ameixas. Seu olhar fixo reflete perplexidade e determinação enquanto ele segura o pequeno objeto que parece ser a origem daquilo. Ele murmura consigo mesmo que não pode simplesmente se livrar desse item, questionando por que Gurryun o incumbiu de trazê-lo. A lembrança de Gurryun sorrindo de forma travessa ecoa em sua mente, deixando claro que o velho sabia mais do que havia dito. Enquanto tenta concentrar sua energia, o cheiro de ameixas o distrai constantemente, tornando o treino quase impossível. Yanshun finalmente suspira, aceitando que precisará encerrar a prática por hoje. Porém, algo inesperado acontece. Pétalas começam a surgir ao seu redor, flutuando suavemente pelo ar, como se o ambiente tivesse se transformado repentinamente. Ele ergue o olhar, intrigado, e comenta consigo mesmo sobre flores de ameixa florescendo no meio do verão. Confuso, questiona o que poderia estar acontecendo. Uma voz desconhecida irrompe da escuridão, firme e direta. Você não parece ser uma criança do acaso. Yanshun fica paralisado enquanto as pétalas de ameixa continuam a girar ao seu redor, e uma presença começa a se formar diante dele. A voz firme e misteriosa que ecoa fala novamente, mas agora ele se sente cercado por uma energia avassaladora, como se algo incomensurável estivesse observando. Ele dá um passo para trás, ofegante, enquanto tenta entender o que está acontecendo. Quem tá aí? Ele grita, mas sua voz é abafada pelo som das pétalas se movendo e o crescente poder ao redor. A confusão toma conta dele quando, em sua mente, surge uma pergunta. Como alguém que não é cria do vulcão pode absorver energia? Yanshun reconhece a voz do velho e fica ainda mais desconcertado. Ele olha para o pequeno objeto em sua mão, que agora brilha intensamente. As palavras do velho ecoam novamente em sua memória, deixando-o ainda mais frustrado e confuso. O que isso tem a ver com comida? Ele murmura, tentando compreender o significado. De repente, a energia que o envolve aumenta em intensidade, e ele sente o poder pulsar em seu corpo, ameaçando explodir. Droga! É tudo o que ele consegue dizer enquanto luta para controlar a situação. O brilho em sua mão se intensifica, e ele sente o impacto da energia mais uma vez. De novo, Yanshun pensa. Yanshun desperta repentinamente, ofegante e confuso, enquanto gritos de jovem mestre ecoam ao seu redor. Ele olha em volta e percebe rostos familiares, cheios de preocupação, enquanto Muyon e outros membros da comitiva estão ao seu lado. O som insistente das vozes tentando chamá-lo de volta à realidade é o que finalmente o tira daquele torpor. Ainda atordoado, ele mal tem tempo de processar a situação quando Seo, visivelmente aliviada, o abraça apertadamente, como se quisesse ter certeza de que ele estava bem. O que aconteceu, Muyon? Ele pergunta, sua voz carregada de dúvida e cansaço. Muyon, com um tom sério, responde que um velho o encontrou desmaiado no meio da floresta e o trouxe de volta. O Aimun se aproxima, explicando que só estava cumprindo seu dever. Obrigado, diz Yanshun, ainda tentando juntar as peças do que aconteceu na noite anterior. Mas a confusão no rosto do velho não passa despercebida. Yanshun sente o peso do olhar curioso de Aimun, logo em seguida Muyon pergunta diretamente. O que exatamente aconteceu ontem à noite, jovem mestre? Ele hesita por um momento, tocando a pedra que guarda consigo. Ontem à noite, eu estava treinando. Ele começa a explicar, sua voz baixa e pensativa. E essa pedra começou a brilhar. Suas palavras pairam no ar. Yanshun observa atentamente a pedra em sua mão, sentindo o peso do mistério que ela carrega. Apesar de parecer algo simples, ele não consegue afastar a sensação de que há algo profundamente anormal naquele objeto. Enquanto remove o pano que a envolve, a pedra emite um brilho rosado e intenso, atraindo toda a sua atenção. O cheiro característico de ameixa que antes o incomodava desaparece completamente. Ele murmura para si mesmo, confuso. O cheiro se foi. Porém, a tranquilidade momentânea dá lugar à compreensão inquietante do que pode ter acontecido. Maldita técnica de absorção. Eu devo ter desmaiado porque absorvi a energia dessa pedra. Sua mente trabalha rapidamente, analisando o que poderia ter desencadeado essa situação, e ele conclui que o objeto provavelmente esconde algum poder ligado ao Monte Hua. Suspeitei que esse tesouro do Monte Hua tinha algo escondido nele. Ele reflete, franzindo a testa. Mas quem diria que eu o absorveria?
Ele coloca a mão no peito, sentindo o fluxo de energia em seu corpo. Sua respiração se acelera, e a ideia de que isso poderia ser impossível o atordoa. Yanshun arregala os olhos, surpreso com a intensidade da reação. Ele mal consegue conter a euforia enquanto observa os efeitos ao seu redor. Isso é o nível de 4 estrelas. Ainda processando o que acabou de acontecer, o rosto de Yanshun exibe uma expressão de satisfação crescente, misturada com um leve toque de malícia. Ele percebe que algo mudou irrevogavelmente, um salto no poder que poucos podem alcançar. Enquanto isso, ao longe, Muion observa em silêncio, atento e talvez um pouco desconfiado. Muion cavalga ao lado da carruagem, lançando olhares atentos na direção de Yanshun. Dentro do veículo, Yanshun percebe o olhar insistente e tenta manter a calma, enquanto sua mente ainda está ocupada com os recentes acontecimentos. Ele reflete, tentando encontrar justificativa para a rápida ascensão ao nível de 4 estrelas. Sei que é estranho chegar às 4 estrelas em uma só noite, mas será que pode parar de ficar me encarando? Dentro da carruagem, uma atmosfera peculiar surge quando Seo menciona o cheiro diferente que parece emanar dele. Qual o seu problema? Yanshun pergunta, visivelmente desconfortável. A garota insiste, com um olhar curioso. Esse cheiro estranho está vindo do jovem mestre? Ele se defende rapidamente, declarando que toma banho regularmente e que a origem não pode ser seu corpo. Será que está vindo de mim mesmo? Ele pensa, intrigado. Seo responde com um tom despreocupado, mas seu comentário o deixa ainda mais confuso. Mas não é esse tipo de cheiro. É um perfume, parecido com flores. Yanshun tenta desviar o foco, sugerindo que talvez o cheiro venha de fora. No entanto, Seo insiste, com um olhar analítico, apontando que o aroma definitivamente vem dele. Ele suspira, percebendo que não há como escapar daquela observação. Enquanto tenta manter a compostura, seus pensamentos começam a se alinhar. Se eles podem sentir, isso significa que minha aura e força interior aumentaram significativamente. Ele reflete sobre o que significa estar no nível de 4 estrelas, lembrando que, quando estava no nível de 3 estrelas, seu limite era apenas produzir calor, mas agora que sou 4 estrelas, devo conseguir liberar com o mínimo de esforço. Yanshun observa sua mão, como se quisesse confirmar o novo poder que reside dentro dele. Yanshun reflete profundamente, ponderando sobre sua recém-adquirida força. Isso significa que também alcancei o nível da minha irmã. Ele é tomado por uma mistura de curiosidade e orgulho, mas logo conclui que não há como ter certeza sem colocar suas habilidades à prova. Não sei, e não vou saber até testar. Me pergunto se tem alguém aqui com quem possa testar. Imaginando uma situação absurda, ele se pergunta quem se voluntariaria para receber um soco dele, rindo consigo mesmo. De repente, sua atenção é interrompida por um balanço inesperado da carruagem. Um grito de surpresa ecoa quando ele e Seo dentro da carruagem perdem o equilíbrio, caindo no chão do veículo. Os dois se recuperam rapidamente enquanto uma voz preocupada pergunta se ele está bem. Mais ou menos ele responde, claramente embaraçado. Do lado de fora, Muion para abruptamente seu cavalo, deixando todos intrigados. Yanshun se aproxima da janela da carruagem e pergunta com um tom de surpresa. Muion, o que foi? Por que você parou do nada? Do lado de fora, um homem misterioso se aproxima, com um olhar sereno e uma postura confiante. Ele cumprimenta educadamente, dizendo, peço desculpas pela intrusão. Ao olhar mais de perto, Yanshun percebe algo peculiar na pessoa. Seus olhos se arregalam de surpresa quando nota uma marca familiar. Espera. Aquela marca. Com um sorriso confiante e postura ereta, o homem se apresenta de forma direta e educada. Eu sou Yonpumpum, um discípulo do Monte Hua. Tenho algumas perguntas que gostaria de fazer, então peço desculpas por interromper sua jornada. A atmosfera muda subitamente, enquanto Yanshun é tomado por uma lembrança sombria de sua vida passada. Ele visualiza o mesmo homem ensanguentado, exalando ódio e dor, gritando desesperadamente, o que fizemos de errado? Yanshun observa pela fresta da janela da carruagem, seus pensamentos em turbilhão. Encontrá-lo aqui. Yonpumpum. Ele é o homem do Monte Hua que matei com as minhas próprias mãos na minha vida passada. A revelação o enche de tensão. Agora, será que... Muion, mantendo-se calmo, questiona a abordagem. É apropriado que o reverente espada-dragão do Monte Hua se envolva em algo tão arriscado? Yonpumpum responde com um tom cortês, mas determinado. Peço desculpas. Não era minha intenção bloquear seu caminho. Mas não tenho escolha, já que preciso verificar uma coisa primeiro. Intrigado e desconfiado, Muion indaga. O que quer verificar? Yonpumpum declara com firmeza. Quero ver se um de nós está nessa carruagem. Yanshun, ainda escondido, é tomado por incredulidade. Isso não é possível. Senti uma energia familiar de longe, então vim investigar. Não parece haver um problema, mas ainda tenho perguntas, explica Yonpumpum. Ele começa a caminhar na direção da carruagem, determinado, mas Muion ergue a voz em alerta. Pare aí mesmo, não chegue mais perto. Sua mão desliza até a bainha de sua espada,
pronto para agir caso a situação exija. Um pétala brilhante flutua em direção a Yanshun, passando pelo seu rosto, enquanto ele observa a cena com tensão crescente. Yonpumpum, agora parado ao lado da carruagem, olha diretamente para ele com um sorriso amistoso, mas sua pergunta carrega uma aura de intensidade. Olá, por que estou sentindo a aura do Monte Hua de você, jovem? A mente de Yanshun entra em estado de alerta, e seus pensamentos disparam. Isso é ruim, muito ruim. Ele sente o peso da situação, suas mãos suando enquanto tenta entender o que fazer. Antes que possa reagir, uma presença inesperada surge ao seu lado. Um pequeno homem com cabelos brancos, uma longa barba e uma expressão curiosa aparece de forma abrupta, quase como uma visão. Ele olha diretamente para Yanshun e sorri, com surpresa em sua voz. Oh, você pode me ver? Pode ver esse velho. Yanshun permanece imóvel, um tanto confuso e inquieto, enquanto tenta processar a presença inesperada do velho ao seu lado. Ele esfrega os olhos repetidamente, como se tentasse afastar a visão, mas o homem de barba branca continua ali, olhando para ele com um ar de expectativa. Uma voz ressoa na mente de Yanshun, quase como uma repreensão. Por que esse jovem não está cumprimentando os mais velhos? Sem saber como reagir, ele apenas encara o pequeno homem, que agora parece mais convencido de sua própria importância. Do lado de fora da carruagem, Yonpumpum observa Yanshun com preocupação, notando seu comportamento estranho. Dentro da carruagem, o pequeno velho, com uma expressão meio presunçosa. Será que exagerei? Estou começando a ver coisas. Yanshun balança a cabeça, murmurando para si mesmo, mas é interrompido por outra frase telepática que o atinge em cheio. Você não está alucinando, seu tolo. Ele olha para o velho com descrença, perguntando-se se está perdendo a sanidade. Agora também tô ouvindo coisas. Yanshun comenta em voz baixa, com a mão na cabeça, enquanto o velho flutua casualmente ao redor. Esse cara. Ele continua, claramente aborrecido. Yonpumpum, ainda do lado de fora, franze o senho ao ouvir Yanshun murmurar sozinho. Jovem herói, o que foi? Ele se aproxima da janela da carruagem, confuso com a situação. Yanshun aponta para o velho, sem hesitação. O quê? Você não consegue ver isso? Yonpumpum fica ainda mais perdido. Ver o quê? O rosto de Yonpumpum revela descrença e preocupação, enquanto ele tenta entender a lógica por trás das palavras de Yanshun. Yanshun encara o pequeno velho flutuante com incredulidade, ainda tentando fazer sentido da situação. Ele se vira para Muion, que observa tudo confuso, e pergunta com urgência. Espera, você também não consegue ver? Muion mantém o silêncio, piscando lentamente, claramente sem entender o que está acontecendo. Subitamente, Muion se anima, exclamando. Eu vejo. Yanshun suspira de alívio. Né? Você tá vendo, né? Mas a esperança rapidamente se dissipa quando Muion completa. Sim, ovelho ruivo-erto. Yanshun encara em choque, completamente frustrado. Não, não é isso. Ele tenta corrigir, mas Muion, ainda tentando adivinhar, arrisca. Então de cabelo azul. Yanshun interrompe bruscamente, exasperado. Quem te mandou brincar de adivinhar? Ele se volta para o velho, com determinação. É impossível que só eu possa vê-lo. Olhem mais de perto. Mas o pequeno velho, com um ar de autoridade, diz. Silêncio, pirralho. A voz do velho ecoa claramente para Yanshun, aumentando ainda mais sua frustração. Ele grita, segurando a cabeça. O que é isso? Um fantasma? De onde veio essa coisa? O velho responde com calma e sarcasmo. De onde? Não se lembra do que você consumiu por vontade própria? Yanshun, agora ainda mais confuso, tenta lembrar. Consumi? O que foi que eu comi? Para começar, isso. De repente, ele relembra a energia rosada que envolveu seu corpo, na noite passada. Yanshun ouve, atônito, enquanto o velho fantasma, com um tom de indignação e sarcasmo, continua. Então se lembrou agora? Como você, que nem é descendente do clã Vazan, teve a audácia de devorar nosso tesouro? O velho balança a cabeça, franzindo o senho. Depois de te ver se empanturrando, eu quase fiquei louco tentando ajudar. Confuso, Yanshun tenta se recompor e, com um misto de respeito e desespero, pergunta. Então, quem é você, senhor? A resposta do velho é carregada de desapontamento. Não sabe quem sou eu. Yanshun hesita e admite. Não. A expressão do velho se torna ainda mais exasperada. Seu tolo, você realmente não sabe nada sobre o mundo, hein? Yanshun murmura para si mesmo, desconcertado. Ou talvez você não seja tão famoso quanto pensa. Antes que o jovem possa reagir, o velho se levanta com imponência, ajustando a postura. Vou me apresentar só uma vez, então ouça bem. Ele ergue o queixo, a aura ao seu redor ganhando um brilho mais intenso e majestoso. Eu sou Xixeol, o 82º chefe da grande seita Vazan. A história relembra a lendária Espada Divina de Vazan,
um símbolo de poder e honra da grande seita Vazan. Durante a devastadora Guerra Demoníaca Sangrenta, um conflito marcado por morte e destruição, os 5 Mestres Supremos foram os responsáveis por trazer a paz ao caos, pondo fim àquele massacre terrível. Mesmo após um século desde a conclusão daquela guerra brutal, os feitos desses guerreiros lendários permanecem gravados na história das artes marciais. Seus nomes são reverenciados por todos os discípulos da seita Vazan, e monumentos foram erguidos para honrar seu legado. Entre flores de cerejeiras e ares de tranquilidade, o espírito de seus feitos ainda paira sobre o local, um lembrete de coragem e sacrifício. Voltando ao presente, Yanshun encara o velho fantasma Xinxiao, que continua a pairar em sua frente com uma expressão desafiadora. No entanto, a mente de Yanshun vaga, refletindo sobre a diferença entre as histórias gloriosas do passado e o ser pequeno e peculiar à sua frente. E esse velho na minha frente que parece um inseto, ele pensa, com um misto de descrença e irritação. Xinxiao, percebendo a falta de respeito, imediatamente reage com um exasperado que? O espírito de Xinxiao, em tom severo e irritado, confronta Yanshun com uma pergunta direta: vai continuar me chamando de inseto? Yanshun, surpreso, percebe que seus pensamentos foram ouvidos. Ele tenta se justificar mentalmente, mas o espírito corta suas intenções, enfatizando que pode ouvir tudo o que ele pensa. Agora que já sabe, mostre um pouco de respeito, declara Xinxiao, orgulhoso, enquanto Yanshun questiona a veracidade dessa habilidade em pensamento, duvidando da situação. Intrigado, Yanshun indaga de forma pragmática: então, por que você estava dentro da pedra? Xinxiao suspira profundamente, parecendo reunir sua paciência. Ele devolve a pergunta com sarcasmo, insinuando que essa é uma questão que o próprio Yanshun deveria saber. Isso não ajuda, pensa Yanshun, desanimado com a resposta evasiva do espírito. Em meio à tensão, Xinxiao sugere que talvez Yanshun saiba mais do que ele mesmo admite. O espírito, com um olhar penetrante, vai direto ao ponto, questionando como Yanshun conseguiu absorver a energia da misteriosa pedra florescer de ameixa, algo que deveria ser impossível para alguém fora da linhagem da seita Vazan. Yanshun, suando frio, se mantém calado enquanto a atmosfera ao seu redor se torna mais pesada. O olhar fixo e incisivo de Xinxiao se estreita ainda mais. Você sabe de alguma coisa? Não sabe. Pressiona o espírito, determinado a arrancar respostas. Yanshun, claramente incomodado, hesita em responder, sua mente envolta em uma espiral de confusão e medo. Xinxiao observa Yanshun por um momento, refletindo sobre algo. Ele murmura "entendo", com uma expressão pensativa, antes de acrescentar que todo mundo tem coisas que preferem manter escondidas, especialmente alguém jovem como Yanshun. Yanshun agradece educadamente, dizendo obrigado, mas Xinxiao responde de maneira casual: claro, claro, como se quisesse minimizar a seriedade do momento. Ele então se aproxima mais, e com um tom mais grave, alerta que sente algo importante se aproximando e instrui Yanshun a se concentrar nisso agora. O som de passos rápidos e estrondos alerta a todos. Um grupo armado surge, movendo-se em formação precisa, trazendo consigo uma tensão crescente. Yanshun, ainda processando os acontecimentos com Xinxiao, observa os guerreiros com surpresa. Yonpun tenta acalmar os ânimos, comentando que os recém-chegados não parecem ser hostis. No entanto, antes que suas palavras ganhem peso, um ataque repentino é desferido. Moeon prontamente tenta protegê-lo, alertando-o para tomar cuidado. Os instantes seguintes são marcados por caos e desordem, declara com gravidade: estamos sob ataque. Os guerreiros da seita Vazan avançam, formando uma fileira intimidante, exibindo suas espadas com uma postura firme e decidida. Yanshun observa a aproximação e, com um tom preocupado, comenta que não acha necessário que as coisas cheguem tão longe. Contudo, Moeon rebate prontamente, insistindo que é preciso cautela. Muion explica com seriedade que, desde que os guerreiros da seita Vazan apareceram, eles demonstraram uma intenção assassina evidente. Yonpun, surpreso, tenta intervir, pedindo que escutem sua sugestão. Ele acredita que, se for ele a conversar diretamente com os guerreiros, tudo pode ser resolvido pacificamente. Muion, ainda cético, questiona a confiança de Yonpun, que insiste com convicção. Observando os detalhes das vestimentas dos guerreiros, ele aponta para o bordado de cerejeira, identificando-os como membros da seita Vazan. Após um momento de hesitação, Yonpun pede que confiem nele. Muion, ainda relutante, responde com um sim, e Yonpun prontamente toma a iniciativa. Ele se aproxima dos guerreiros da seita Vazan, gesticulando com confiança e mostrando disposição para dialogar. No entanto, a tensão paira no ar enquanto ele se prepara para interagir com os adversários. Os guerreiros da seita Vazan se aproximam com uma postura respeitosa. Um deles se desculpa, explicando que não tinham intenção assassina contra o grupo. Yanshun,
em um tom conciliador, também pede desculpas em nome de seus companheiros. Contudo, ele demonstra curiosidade ao perguntar o motivo de guerreiros da seita Vazan estarem tão longe de casa. Yonpumpo acaba revelando que alguns membros da seita têm desaparecido misteriosamente. Outro guerreiro, assustado, o repreende por ter contado isso, deixando claro que a situação é mais delicada do que aparenta. Yanshun reflete sobre o mistério, questionando como guerreiros tão habilidosos poderiam desaparecer sem deixar rastros. Nesse momento, o ancião espirituoso que acompanha Yanshun observa a situação com um sorriso discreto. Enquanto os guerreiros explicam que sentiram uma energia de Vazan vindo da direção do grupo de Yanshun, o ancião bloqueia a energia, garantindo que eles não notem mais sua presença. Ele provoca Yanshun mentalmente, sugerindo que mostre a pedra. Sob pressão, Yanshun relutantemente retira de suas vestes a pedra florescer de ameixa. A reação dos guerreiros é instantânea. Surpresa e incredulidade. Um deles exclama que aquela é a relíquia que o mestre da seita perdeu em uma aposta de bebida, deixando Yanshun desconcertado ao perceber que a história era verdadeira. O velho comenta em sua mente que o futuro de Vazan parece sombrio. Em meio à tensão, Yonpumpo pergunta a razão de ele estar carregando a pedra, mostrando a inquietação que paira sobre o grupo. Com calma, Yanshun inclina-se respeitosamente e pede desculpas por sua falta de educação. Em seguida, ele se apresenta formalmente como Gu Yanshun, do ilustre clã Gu, explicando que está a caminho de devolver a relíquia emprestada por Vazan ao seu clã. A revelação de sua origem causa um rebuliço entre os guerreiros. Cochichos se espalham rapidamente enquanto reconhecem a importância de sua linhagem, mencionando que o clã Gu é uma das grandes famílias. O ambiente se transforma, com olhares intrigados e respeitosos direcionados a Yanshun, que permanece firme, mas observando as reações ao seu redor. Os guerreiros rapidamente reconhecem o prestígio do clã Gu e um deles comenta respeitosamente sobre a origem ilustre de Gu Yanshun. Ele admite que foi uma grande falha de sua parte terem demonstrado hostilidade na primeira reunião. Buscando amenizar a situação, pergunta se houve algum problema. Gu Yanshun, em meio aos cochichos e olhares dos demais, responde de forma cortês, mas antes que a conversa avance, uma atmosfera de brincadeira surge quando Yonpumpo faz um comentário provocativo, sugerindo que o irmão mais novo de Yanshun normalmente prefere homens. A reação é imediata e tumultuada, com outros membros tentando conter quem disse isso, enquanto risadas nervosas e gestos de desespero se espalham. Yanshun, em tom calmo, assegura que está tudo bem, mas a tensão persiste, e questiona se seu irmão causou algum problema. Com um tom sério, o guerreiro responde que não houve nenhum problema. Porém, Yanshun sugere que a situação é mais complicada do que aparenta, deixando o ar carregado de tensão. Ele menciona que o jovem deve estar causando problemas, e com uma postura firme, declara que, assim que chegarem a Vazan, irá levá-lo de volta, surpreendendo a todos. Yanshun questiona confuso, mas antes que possa reagir, ele é chamado por seus companheiros. Eles se reúnem rapidamente, e em uma atmosfera de urgência, decidem seguir viagem. Yanshun se questiona quanto problemas ele está causando? Sob a luz suave da noite, um jovem adentra o quarto timidamente ao ouvir o convite para entrar. A porta rende ao se abrir, revelando o interior iluminado pela luz da lua que adorna a cena com uma serenidade quase mágica. Ela chama pelo mestre com uma voz hesitante, mas cheia de carinho. Deitada em seu leito, a figura da mestre, mesmo visivelmente debilitada, mantém um sorriso acolhedor. Ela brinca suavemente, perguntando se ela não sente medo de caminhar pela noite e por que insiste em visitá-lo todos os dias. Corre em sua direção e o abraça com força, como se quisesse compartilhar o calor do momento e aliviar um pouco do sofrimento que ele possa estar sentindo. O jovem pergunta se ela está bem, e ela, ao responder, menciona que a beleza da lua a faz sentir-se melhor naquela noite em particular. O jovem, com um olhar tranquilo, ouve suas palavras enquanto ela admite o alívio de vê-lo bem. O jovem, então, afirma com convicção que não importa o que aconteça, ela estará ao lado dela até o fim, deixando claro que sua lealdade e afeição são inabaláveis. A mestre, com um tom gentil, pergunta se o jovem não voltará para Shanxi em breve, insinuando uma possível visita à família. A pergunta, no entanto, mergulha o jovem em pensamentos sombrios. Seus olhos se desviam e sua expressão revela um misto de dor e hesitação enquanto sussurra a palavra família. No íntimo de seus pensamentos, ele confessa que aqueles que deveriam ser sua família não o são verdadeiramente. O conceito de família parece distante e vazio para ele, trazendo uma sombra melancólica à cena. A mestre observa em silêncio, compreendendo a profundidade do sentimento do jovem. Com um suspiro resignado, ela reflete sobre si mesma, considerando sua própria condição. Uma velha debilitada por uma doença, ela sente que não deveria se intrometer na vida dos outros. Mas, antes que o peso de suas palavras se torne insuportável, o jovem interrompe, pedindo que ela não diga coisas assim. Ainda deitada ao lado da mestre, o jovem começa a mencionar com admiração o título que sua mestre carregava no passado. A mestre imortal da cerejeira, ela diz, com reverência em sua voz.
A mestre, no entanto, desvia o olhar para o horizonte, relembrando tempos distantes. Com um sorriso melancólico, ela murmura que isso pertence ao passado, deixando no ar um misto de nostalgia e aceitação. Ao longe, o silêncio da noite é quebrado apenas pelo sussurro do vento. Enquanto a cena se afasta para revelar o cenário vasto e solitário das montanhas, a voz da mestre ecoa em seus próprios pensamentos. Quanto tempo mais será que me resta? Em meio à escuridão da noite, um clarão de energia azul corta o ar, iluminando a floresta com sua intensidade feroz. Rochas e destroços são arremessados, enquanto um poder devastador é liberado, deixando um rastro de destruição. Silhuetas são engolidas pelo brilho cintilante, como se o ambiente ao redor fosse dilacerado por forças além da compreensão. Ao longe, uma figura surge, marcada pela tranquilidade em meio ao caos. Bia caminha lentamente, o som de seus passos ecoando como um prenúncio de algo iminente. Seus olhos carregam um olhar penetrante, mas há uma sombra de hesitação, como se pensamentos conflitantes a envolvessem. Por um instante, ela fecha os olhos, respirando fundo, enquanto seus lábios permanecem cerrados. O silêncio é interrompido pelo som de algo caindo e uma pequena chama laranja se manifesta na distância. O brilho da chama reflete em seus olhos, e sua expressão endurece. Com um salto ágil, ela continua seguindo seu caminho. Com o céu tingido por tons alaranjados do entardecer, o ambiente se enche de atividades enquanto Seol recebe as ordens de preparar suprimentos, pois os guerreiros de Vazan vai comer junto com eles. Yanshun, com um olhar desconfiado, aproveita a calma momentânea para perguntar ao espírito que o acompanha como ele pretende sair de seu corpo. O espírito, Shincheol, solta um suspiro impaciente, deixando claro que ele não tem resposta para isso no momento. Ele rebate, questionando se Yanshun realmente acha que ele estaria ali, preso, se soubesse como escapar, especialmente cercado por tantos guerreiros da seita Vazan. Com um tom irônico, Yanshun provoca, chamando de velho e pedindo mais detalhes sobre sua identidade. Shincheol responde com firmeza, revelando ser o lendário espadachim imortal de Vazan, um antigo mestre da seita, mas sua seriedade é recebida com descrença. Ele insiste, porém, exigindo que Yanshun não duvide de sua palavra. Diante do silêncio cético de Yanshun, Shincheol não perde a oportunidade de provocá-lo de volta, sugerindo que ele pare de fazer essa cara de quem não acredita, enquanto se posiciona no ombro do rapaz, mostrando sua característica irreverência. A interação entre os dois continua cheia de tensão e humor, com Yanshun apenas aceitando a explicação para seguir em frente. Yanshun suspira e decide ceder, dizendo que vai acreditar em Shincheol apenas desta vez. No entanto, sua curiosidade não diminui e ele logo começa a questioná-lo novamente. Antes que possa completar sua pergunta, o espírito interrompe, tranquilizando. Ele diz para Yanshun não se preocupar, garantindo que não tem nenhum interesse no corpo apodrecendo dele. Yanshun fica visivelmente irritado com o comentário, chamando Shincheol de velho com um corpo já podre. No entanto, Shincheol não perde tempo em rebater, acusando Yanshun de andar por aí com um ar tão estranho no corpo e ainda ousar reclamar. Confuso com a conversa, Yanshun decide confrontá-lo. Ele pergunta diretamente o que Shincheol quer dizer com essas insinuações. O espírito, com um tom provocativo, lança mais um mistério. Você realmente não sabe o que está dentro do seu próprio corpo? Yanshun fica alarmado e pergunta se isso significa que há algo dentro dele. Shincheol, com um semblante sério, evita responder imediatamente. Em vez disso, ele muda o rumo da conversa, dizendo que antes de explicar qualquer coisa, precisa fazer uma pergunta. Shincheol olha para Yanshun e pergunta de forma direta sobre o que aconteceu com o demônio de sangue. Yanshun, confuso, hesita por um momento antes de balbuciar algumas palavras. Contudo, Shincheol interrompe, afirmando que ele sabia que Yanshun não era o espadachim imortal de Vazan. A dúvida de Shincheol é carregada de ironia enquanto ele continua, questionando como alguém que alega ser o lendário espadachim imortal não tem conhecimento do que ocorreu. Yanshun, ainda mais perdido, parece tentar processar as implicações do que está sendo dito. Shincheol, por sua vez, admite que isso também é um mistério para ele. Ele revela que, por alguma razão, não consegue se lembrar claramente da última batalha contra o demônio de sangue, mesmo sendo uma figura-chave nessa luta. Yanshun observa Shincheol em silêncio, esperando pacientemente por uma resposta direta. Finalmente, ele quebra o silêncio e exige que Shincheol tire sua dúvida de uma vez por todas, insistindo em saber o que é essa coisa que está carregando. Ele aponta, com certa irritação, que Shincheol claramente sabe mais do que está dizendo. Shincheol hesita, o ambiente ao redor parece quase leve e cheio de pequenas distrações. Com uma expressão emburrada, ele questiona por que Yanshun está insistindo tanto se nem acredita nele. Então, num tom direto e sem rodeios, ele admite que, também não sabe o que é. A revelação deixa Yanshun atônito, sua frustração evidente enquanto tenta processar a inesperada confissão de ignorância do velho. Shincheol olha para Yanshun com um ar de estranhamento, comentando que, de sua perspectiva, é curioso que ele não sinta absolutamente nada, mesmo carregando algo tão violento dentro de si.
Yanshun reage com incredulidade, repetindo a palavra violento, e Xixeol o tranquiliza dizendo que, por enquanto, ele manteve a coisa selada, então não há motivo para preocupação. A tensão aumenta quando Yanshun pergunta, um tanto hesitante, se aquilo é realmente algo tão sério. Xixeol responde com um tom desafiador, sugerindo um teste para que ele descubra por si mesmo. Surpreso e desconfortável, Yanshun prontamente recusa com um não, obrigado. Mas, antes que ele possa processar a situação, uma energia sombria e poderosa começa a emergir. Yanshun arregala os olhos, exclamando surpreso ao sentir a energia densa e sombria que o envolve subitamente. A aura roxa se expande, rodopiando ao seu redor como se estivesse viva, sinistra e esmagadora. Ele luta para entender o que está acontecendo, enquanto seu corpo parece preso no turbilhão daquela energia opressora. Xinxiao observa calmamente, sua expressão carregada de um tom irônico e levemente desafiador. Assim que a energia se dissipa, Yanshun, ofegante e visivelmente abalado, tenta recuperar o fôlego, pressionando as costas contra a árvore para se apoiar. Xinxiao comenta com um sorriso sarcástico, dizendo que aquilo deve ter sido um teste suficiente, não acha? Yanshun respira com dificuldade, ainda tentando entender o que acabou de acontecer. Ele murmura, com uma mistura de medo e confusão, perguntando o que foi aquilo. Xinxiao, com seu tom calmo, apenas reforça que já havia mencionado que a energia estava selada. Yanshun, ainda mais perturbado, exige saber por que algo tão assustador está dentro de seu corpo. Xinxiao, com um olhar enigmático, admite que também não sabe. Ele interrompe as perguntas, dizendo que Yanshun tem muitas dúvidas, mas que isso já é o suficiente por hoje. Yanshun se exalta, questionando como ele pode encerrar a conversa quando está cheio de perguntas. Xinxiao, com um gesto tranquilo, apenas pede que ele olhe para cima. Yanshun inclina a cabeça para trás, olhando para o céu como instruído. Com um tom de dúvida, ele questiona o que exatamente deveria estar vendo, já que, a princípio, não nota nada. Mas então, uma luz brilhante e intensa surge, cortando o horizonte com um brilho rosa vibrante. Antes que ele possa reagir, a energia explode com força, descendo em direção ao chão como uma lâmina de pura força destrutiva. O impacto é tão poderoso que Yanshun é forçado a se proteger, seus olhos arregalados refletindo a magnitude do evento. Yanshun observa confuso enquanto a energia brilhante e poderosa desaparece lentamente, deixando o ambiente em um silêncio pesado. Ainda surpreso com o que aconteceu, ele grita em um misto de frustração e perplexidade, exigindo uma explicação para o que Yonpumpo acabou de fazer. Yonpumpo, no entanto, se afasta despreocupadamente, com um sorriso enigmático no rosto, enquanto compartilha uma lição ancestral da seita Vasa. Ele declara que, de geração em geração, ensinam que o verdadeiro vínculo nasce através da batalha. A afirmação deixa Yanshun ainda mais perdido, sem saber se Yonpumpo está brincando ou falando sério. Yanshun, ainda confuso com a atitude de Yonpumpo, comenta sobre o absurdo da situação, enquanto Xinxiao observa calmamente. Ele conclui, com um toque de sarcasmo, que pelo menos a seita Vazan continua com seus métodos peculiares. Yanshun pergunta se é comum na seita desafiá-lo para um duelo de forma tão repentina. Yonpumpo, sem qualquer constrangimento, ri enquanto explica que nunca encontrou um rival digno de sua geração, justificando seu entusiasmo. Yanshun, sem entender, retruca, mas Yonpumpo logo rebate com a observação de que a seita Vazan já possui muitos guerreiros da mesma idade que ele. Enquanto isso, Xinxiao, flutuando ao lado de Yanshun, murmura algo sobre Yonpumpo, indicando que há algo peculiar no rapaz. Yanshun, impaciente, diz que já sabe, mas o olhar desconfiado não escapa. Yanshun, com um semblante pensativo, reflete sobre o peso de ser o mais jovem espadachim da cerejeira, uma barreira que parece inalcançável para aquele sem talento nato. Ele acredita que, por mais esforço que alguém faça, algumas realidades são impossíveis de superar. Ao tentar se misturar com guerreiros comuns de sua idade, ele apenas acentua o sentimento de inferioridade desses indivíduos. Yanshun, ao ouvir a explicação silenciosa de Xixou, ironiza ao dizer que ele fala como se fosse o próprio espadachim imortal. Sem perder tempo, com um sorriso confiante, encara Yanshun e decide aceitar o desafio, mas faz questão de esclarecer que será só dessa vez. Yanshun, esboçando um sorriso desafiador, parece preparado para o que está por vir. Yonpumpo, com um brilho de entusiasmo nos olhos, solta um animado muito obrigado, ao perceber que seu desafio foi aceito. Porém logo começa uma poderosa energia elétrica ao lado de seu corpo. Com um sorriso confiante, ele exclama decidido, então, vamos começar de imediato. O céu ao redor parece reagir à energia crescente, enquanto uma poderosa explosão azul toma forma, e Yonpumpo é acertado com tudo sendo jogado para longe. O impacto gera uma explosão tremenda, rachando a terra e criando uma cratera imensa, enquanto o ambiente ao redor é envolto por uma tempestade de eletricidade e detritos. Yanshun observa de longe, contemplando o cenário caótico.
O ambiente fica carregado, enquanto uma presença inesperada surge. Bia, envolta por raios e uma energia pulsante, emerge das sombras. Ela encara Yanshun, suas palavras cortando o silêncio como uma lâmina. Achei você. O sorriso em seu rosto revela tanto determinação quanto um mistério.